Então, meus amigos, hoje nós vamos encerrar com a aula número 4, esse primeiro módulo, onde nós vimos tópicos iniciais que nos deram uma base para compreender o que seria a chamada obsessão espiritual. Então, vamos encerrar esse módulo hoje falando um pouco sobre a cura. O que seria essa cura de uma obsessão? Então, dentro do que nós vimos, desses três primeiros momentos, né? Curtos, simples, diretos, para que a gente possa refletir bem em cima daquele pequeno tema da aula. Nós vamos ver que, primeiro, aquilo que nós falamos sobre obsessão simples na aula 2, que seria nada mais, nada menos do que a tão falada tentação, né? Ou seja, aquela figura tão comum, de um lado, um anjinho inspirando bons pensamentos, do outro, né? Um zombeteiro inspirando maus pensamentos. O que seguir? Então, nós vimos lá que a gente deve sempre seguir o caminho do bem, para isso nós devemos estudar, nos tornarmos cada dia mais cristãos, dentro das boas obras, nós vamos ter um discernimento maior para cair mesmo na renúncia daquilo que nós já não nascemos mais para ser e seguimos um caminho diferenciado. Então, para a chamada obsessão simples, que são aquelas tentações cotidianas, é a recusa total do pensamento negativo. Isso eu acho até que ficou bem claro naquele dia, né, da aula número 2. Depois nós vimos os processos de subjugação e fascinação, que são processos já bem avançados. Nesses processos, principalmente, nós nos reportamos que o start inicial para qualquer tipo de obsessão, meus irmãos, é justamente o mal que foi feito em outro momento, em vidas passadas ou até mesmo nessa existência. Então, aquele que pratica o mal, ele está momentaneamente bloqueado pela própria consciência. Ele está carregando um fardo de culpa e de remorsos que ele não conseguiu se livrar. Então ele aceita a vingança daquele a quem ele atingiu em outro momento e ele abre a guarda. E aquele espírito ou aquele ser encarnado se volta contra ele, o imantando, não é assim? Com aqueles fluidos perniciosos para atingir o controle total e assim executar uma vingança. Geralmente, os casos de obsessão, né, particulares, são dessa forma. E o que, que nós percebemos? Que a pessoa o primeiro passo é parte da vontade da pessoa libertar a própria consciência. Quando o sofrimento já excedeu, já chegou no seu limite, a própria consciência da pessoa a liberta. Porque ninguém carrega fardo sem necessidade, né, alguma. A pessoa tinha necessidade de passar por uma obsessão, mesmo ela tendo feito mal? A doutrina espírita nos explica que não, que nós podemos, através do trabalho do bem, no bem e da nossa renovação íntima, trocar sofrimento e dor por dias de trabalho e assistência ao próximo. Isso é uma grande bênção que existe nas leis universais do nosso Criador. Mas muitas vezes nós deixamos ou nós não temos força ainda para dar um passo em direção a essa mudança tão grande e deixamos então, né, os antigos comparsas, os antigos amigos que se tornaram inimigos, vir nos cobrar pelos nossos atos falhos. Então, esse processo tem que partir de uma grande libertação de consciência. Muitas vezes a pessoa não tem condição de dar esse primeiro passo. Ela está envolvida num tal processo obsessivo que ela não consegue. Então, como nós estamos ali dizendo que há uma imantação fluídica, um primeiro passo seria o quê?
a imantação positiva. Alguém com fluidos salutares, benéficos, curadores, conseguirá envolver aquela pessoa e afastar aqueles fluidos da perversidade e da maldade. Entender a substituição? A Ivone Pereira, no seu livro Devassando o Invisível, explica isso com muita propriedade. Então, é o envolvimento, é uma operação fluídica que vai afugentar aqueles laços. Essa operação fluídica, meus irmãos, é feita na casa espírita. É o trabalho de passes, o trabalho da água magnetizada, a frequência à casa espírita, onde os espíritos trabalhadores poderão auxiliar aquela pessoa que está passando por aquele processo. Existe médiuns com uma capacidade magnética ou uma capacidade fluídica muito avantajada, que realizam esses trabalhos com muito efeito. São aqueles chamados médiuns curadores, né, que têm os trabalhos de passe. Então, isso tudo vai ajudar e muito. É um primeiro momento de libertação fluídica, em conjunto com a vontade, em conjunto com a fé. E aí vão entrando os outros processos de fortificação, a oração, a coragem e principalmente o desejo da libertação. Isso tudo, meus irmãos, é um primeiro passo que vai se estender como? Dentro de um trabalho vigoroso no bem. Então, o trabalho fluídico, o trabalho de desobsessão, onde aqueles espíritos podem ser esclarecidos e evangelizados, desligados daquela pessoa. Isso tudo vai ocorrer. Mas o que nós percebemos com o estudo da doutrina espírita e com a vivência na casa espírita é que esse trabalho cai por terra se a pessoa, após receber tantas bênçãos, ela não se transforma interiormente. Então, logo aquilo volta tudo de novo. Então, esse trabalho fluídico, que vai ali afastar, evangelizar aqueles irmãos, ele praticamente é perdido se não há uma total mudança de perspectiva na vida daquela pessoa. Então aí vão entrar os dois processos que a doutrina espírita nos diz e nos impulsiona a todo instante: o trabalho no bem e a consequente reforma íntima. Uma coisa indissolúvel da outra. Muitas vezes os irmãos nos esclarecem, o estudo espírita é o melhor trabalho. Por quê? Porque estudando a doutrina espírita, nós vamos aprendendo por nós mesmos a mudar a nossa faixa vibratória. Nós vamos recorrer aos recursos da oração, nós vamos descobrir os recursos da fé, do trabalho. Então, o estudo da doutrina espírita, ele é aquele grande aspirador, né, que vai limpar todas aquelas ideias erradas que nós trazíamos e vai nos colocar numa nova diretriz mental. Um novo recurso poderoso para que nós possamos nos agarrar, e à medida em que a gente vá se apropriando do conhecimento, nós vamos fazendo a nossa reforma íntima e caminhando para o trabalho de assistência ao próximo. Esse é o caminho. Não existe mágica e nenhuma cura de obsessão, de doença, de nada. O caminho é esse. Então, a oração, a mudança do nosso padrão mental, do nosso padrão vibratório, mudança de pensamentos completa, de atitudes, né? Nós temos que mudar atitudes, nós temos que perceber aqueles pontos mortos que nos fazem cair, e passarmos ali a dar um verdadeiro start, a mudar de ambientes, mudar de companhias, passarmos a viver uma vida cada vez mais integrada com o bem, com o amor, com pessoas que também querem caminhar para o acerto, não é assim? Então é uma mudança completa de atitudes. E agora isso, meus irmãos, não vai acontecer da noite para o dia.
É o trabalho de uma existência inteira e dependendo dos casos específicos que já estão tão avançados de obsessão, mais de uma existência será necessário, certo? Isso tudo vai ser o início da libertação. Os casos graves, né, eles vão gastar então mais de uma vida. E nós falamos assim de uma forma bem sucinta. Então é o trabalho de renovação íntima, é a libertação da consciência. E nós vamos terminar agora com uma leitura do livro Seara dos Médiuns, pelo Espírito Emmanuel, leitura de Chico Xavier. A leitura chama-se Obsessão e Cura. Nós vamos ler, então, é uma leitura curta, mas muito rica e muito interessante, que complementa essa aula de hoje. Alguém, certa feita, indagou de grande filósofo como classificaria o sábio e o ignorante. E o filósofo respondeu afirmando que considerava um e outro como sendo o médico e o doente. No entanto, acrescentamos nós, entre o médico e o doente existe o remédio. Se o enfermo guarda a receita no bolso e foge à instrução indicada, não adianta o esforço do clínico ou do cirurgião que despendem estudo e tempo para servi-lo. Então é justamente o que nós acabamos de comentar. Todo um trabalho espírita pode ser feito na casa espírita, um trabalho de fluidoterapia. Esse é o remédio. Mas se a pessoa guarda a receita no bolso e não havia, por quê? Porque o trabalho da casa espírita, meus irmãos, é a receita, que vai nos estimular, que vai nos indicar o verdadeiro remédio. E qual é o verdadeiro remédio? O trabalho no bem e a nossa mudança íntima. Deixarmos de ser aquele que fomos atrás, um dia atrás. Esse é o verdadeiro e único remédio. Toda ajuda psicológica, médica e espiritual, ela é importantíssima, mas ela é a receita. O remédio é a nossa transformação, o nosso desejo em nos tornarmos homens e mulheres de bem. Que a obsessão é moléstia da alma, não há negar. A criatura desvalida de conhecimento superior rende-se inerme à influência aviltante. Como a planta sem defesa se deixa invadir pela praga destruidora. E surgem os dolorosos enigmas orgânicos que muitas vezes culminam com a morte. Então isso é quando a pessoa se deixa, entrar nesse processo de obsessão. Dispomos, contudo, na doutrina espírita, à luz dos ensinamentos do Cristo, de verdadeira ciência curativa da alma, com recursos próprios à solução de cada processo morboso da mente, removendo o obsessor do obsediado, como o agente químico ou a intervenção operatória suprimem a enfermidade no enfermo, desde que os interesses se submetam aos impositivos do tratamento. Então, só haverá uma separação entre o obsessor e o obsediado, desde que esse remédio, que é esse tratamento, que é essa vontade, é essa libertação, interceda naquele processo obsessivo. Se conduzes o problema da obsessão com lucidez bastante para compreender as próprias necessidades, não desconheces que a renovação da companhia espiritual inferior a que te ajustas depende da tua própria renovação. Então é só a renovação íntima, meus irmãos, que o trabalho no bem vai nos proporcionar, é que vai nos abrir os olhos e nos fazer perceber que há um outro horizonte, que há novas companhias e que nós podemos sair daquele processo obsessivo. Ouvirás preleções nobres situando-te os rumos. Recolherás daqui e dali conselhos justos e precisos. Encontrarás em suma nos princípios espíritas apontamento certo e exata orientação. Entretanto, como no caso da receita formulada por médico abnegado e culto em teu favor, a lição do Evangelho consola e esclarece.
Encoraja e honra aqueles que a recebem, mas se não for usada, não adianta. Então, a doutrina espírita vai nos oportunizar 1000 recursos. Por isso que nós dissemos na aula 3, né, a dificuldade do processo de fascinação. Porque a pessoa não se vê errada. Ela acha que ela está certa, seja o médium ou seja em outro processo obsessivo. Mas a fascinação é isso, então ela não enxerga o remédio à sua frente. Por quê? Porque a primeira coisa é se reconhecer doente, é se reconhecer portador de uma enfermidade. Se você não consegue chegar nesse ponto, você automaticamente não vai conseguir enxergar o remédio. Então, a doutrina espírita é a grande ferramenta, a grande alavanca que vai nos auxiliar, vai ser a base para o nosso tratamento espiritual. É por isso que, de certa forma, todos nós estamos internados na doutrina espírita. Por quê? Porque todos nós estamos nos curando de vários processos obsessivos que já passamos, que passamos no ainda hoje. Nós não sabemos, meus irmãos, os encontros que Deus vai nos permitir ter no nosso futuro. Quem sabe aqueles que nós já fizemos mal, nós não temos nem condição de nos aproximar ainda. Não é isso? Então, nós temos que orar muito, trabalhar muito, adquirir crédito, mudar, transformar o nosso padrão vibratório de pensamento, mudar o nosso padrão moral, para que na hora do acerto nós tenhamos aquela força de evangelizar o nosso algoz, de arrastá-lo ao bem, como Chico dizia, que quando a pessoa faz uma oração, nem o inimigo consegue chegar ali perto, né? Ele respeita. Tamanha a vibração de amor que a pessoa coloca naquela vibração. E nós vamos encerrar com uma historinha até conhecida de todos, muito pequena, muito singela, mas de um ensinamento profundo sobre a cura da obsessão. Uma senhora, certa vez, buscou Chico Xavier no grupo espírita da prece, passando por problemas obsessivos, de várias ordens. Então ela disse ao Chico que ela acordava muito mal, com tonteira, ouvia vozes, via vultos, estava impossibilitada de fazer um monte de coisa, não conseguia mais ser aquela mãe como ela sempre foi, não conseguia trabalhar na casa espírita, não conseguia mal levantar da cama. E ela já tinha aí o reconhecimento de que estava passando por um processo obsessivo. Já havia aceitado. Olha que maravilha o primeiro passo, a humildade. Então ela foi buscar o Chico para conversar. E o Chico ouviu com todo aquele carinho e amor e perguntou a ela: Minha irmã, qual é a sua profissão? E ela falou: Eu sou costureira. Antes tinha muitas, né? Hoje tem poucas, mas aquela mulher, né, que trabalhava em casa com a máquina de costura, fazendo roupas para as pessoas. E aí o Chico disse para ela: Você vai tirar 1 hora por dia. E nessa 1 hora você vai trabalhar, minha irmã, a senhora vai costurar para aquelas pessoas que não têm condição de ter uma roupa, de comprar uma roupa. A senhora vai fazer enxovalzinho para as crianças, paletó para os velhinhos. A senhora vai fazer um vestido para uma mãezinha grávida, costurar uma manta para uma criança, um cobertor. E a senhora todo dia vai trabalhar durante 1 hora, em nome dos sofredores, daqueles que têm menos ou que não têm nada. E assim ela fez, meus irmãos. Passou um tempo, alguns meses, ela voltou no Chico completamente transformada, alegre, feliz, corada. Todos aqueles sintomas haviam desaparecido. A sua freguesia na costura tinha aumentado, ela trabalhava todos os dias, durante várias horas. Ela havia retornado ao trabalho no centro espírita, no seu lar, estava tudo maravilhoso. E ela continuava todos os dias, 1 hora por dia, trabalhando em nome de quem não tinha nada, dando o seu trabalho. E aí ela agradeceu muito ao Chico e falou: Chico, mas o que foi que aconteceu, Chico? Que maravilha, que bênção foi essa na minha vida que aconteceu nesses meses? Aí o Chico deu aquela risada e falou: Sabe o que aconteceu, minha irmã? Os obsessores não aguentaram o barulhinho da máquina, não sobrou nenhum perto da senhora. Todos correram e a senhora teve a libertação. Então, que Jesus nos abençoe, meus irmãos.
E com essa história, então, nós encerramos esse primeiro módulo de 4 aulas. A semana que vem nós vamos desenvolver novos tópicos. Os tópicos que surgiram durante as dúvidas, como o vampirismo, como o hipnotismo, a obsessão dos médiuns, né, de uma forma mais profunda. Nós vamos trabalhar, então, mais 4 aulas a semana que vem, envolvendo estes novos assuntos que vão complementando e aprofundando estes tópicos iniciais. Nosso muito obrigado, que assim seja e que Jesus nos abençoe.